Olá, turma! Nosso novo conteúdo é substâncias orgânicas. Vamos lá? Bom, para começar, as substâncias orgânicas elas fazem parte da composição dos seres vivos, ok? Lá nas nossas aulas passadas a gente aprendeu um pouquinho do que um ser vivo precisa ter para ser considerado vivo e um dos requisitos era ter uma composição química. Mas que composição é essa, né? Para adiantar para vocês, a composição química dos seres vivos ela é composta de dois tipos de substâncias: as substâncias inorgânicas e as substâncias orgânicas, tá? Na aula de hoje, a gente vai aprender um pouquinho a respeito das substâncias orgânicas, que são os lipídios, as proteínas, ácido nucleico, vitaminas, etc. Então, quem são e o que são essas substâncias orgânicas? Duas características principais não podem deixar de estar na sua cabecinha, tá bom? Lembrou de componente orgânico? Eu lembro que é o meu corpo que produz, ok? Eu não preciso ingerir de outras fontes, tá? São aquelas que eu, ser humano, ser vivo, produzo. Segunda característica é que nessa composição química eu preciso ter o elemento carbono, tá? Então, falei de componente orgânico, eu lembro automaticamente. Meu corpo possui carbono. Por que possui carbono, professora? Lá quando você for estudar sobre a tabela periódica, você vai ver que a letra C, ela significa carbono. E quando eu coloco a molécula química dessa substância, tem que ter a letra C lá, identificando que possui carbono, tá bom? O primeiro tipo de substância orgânica são os carboidratos, tá? Que são moléculas formadas por carbono, hidrogênio, oxigênio. Viram lá a composição do carbono? Quem são os carboidratos? São também conhecidos como açúcares, sacarídeos. Onde nós encontramos esses carboidratos? Também encontramos no pão, nas massas, nas frutas, etc. Mas qual é a função desse carboidrato? Ele possui uma função energética e estrutural, ou seja, energética é aquilo que nos dá energia, né? Geralmente quando a gente se alimenta dessas coisas, a gente fica com mais energia, né? Então, todas as vezes que eu lembrar de carboidrato, eu vou lembrar de algo que me dá energia. Então, como sou eu que produzo também, é para isso que meu corpo tem, por isso que meu corpo tem muita energia às vezes, né? E é estrutural. Principalmente, não falando agora de ser humano, mas falando dos animais, as plantas e também os insetos, eles precisam ter essa composição para que eles possam garantir o seu tamanho, garantir a formação da sua estrutura. É por isso que os carboidratos têm função tanto energética como estrutural, tá? O segundo tipo de composto orgânico, tá? São os lipídios, tá bom? Quem são os lipídios? São as gorduras, né? Geralmente a gente encontra essa gordura também em origem vegetal, em origem animal. Geralmente são aquelas substâncias que a gente não dissolve em qualquer coisa. Lembra do óleo que não se mistura com a água? Então, porque ele é um lipídio, ele é uma gordura, então ele é insolúvel em água, ele não dissolve na água, tá bom? O consumo desse composto precisa ser de maneira moderada. A gente não pode ficar aí se alimentando de muito lipídio, porque senão isso vai nos prejudicar, beleza? E qual é a função de um lipídio? Qual é a função de uma gordura? Possuem três principais funções. É um isolante térmico. Professor, o que é um isolante térmico? Vamos lembrar do urso polar. O urso polar, ele vive em locais muito frio, né? Ele só vive em local frio. E por que o urso polar consegue viver nesses locais tão frios? Devido à sua reserva de gordura. Geralmente eles são gordinhos, eles têm aquele buchão. Por que eles são assim? Eles estão fazendo reserva de gordura, aquilo ali é o isolante térmico deles. Aquilo ali faz com que ele sinta calor.
Então, se ele está sentindo calor e ele está num ambiente super frio, ele consegue se adaptar ali perfeitamente devido à sua quantidade de lipídios ser muito grande. Os lipídios também ajudam eu a fazer reservas de energia e constituem a minha membrana plasmática. O MP significa membrana plasmática, tá? Bom, uma outra molécula orgânica, uma outra substância orgânica são as proteínas. E elas são chamadas de macromoléculas. Por que macro? Porque são moléculas grandes. Se fossem chamadas de micro, seriam pequenas. Mas elas são macromoléculas, elas são moléculas grandes, tá bom? Tem uma função também estrutural, tá bom? São fundamentais na nossa estrutura e na nossa função celular, do nosso trabalho das nossas células. E também estão ali ligadas à nossa estrutura. As proteínas são a substância mais abundante no nosso cabelo, nas nossas unhas. Por que às vezes as minhas unhas quebram com tanta facilidade? Carência de proteína. Por que olha, minha unha, eu fiz tanta coisa e a minha unha está super resistente, cheio de proteínas, ok? As proteínas também estão interligadas com o nosso sistema imunológico, ou seja, eles fazem ali parte da nossa defesa do nosso corpo, elas são constituintes dos nossos anticorpos, tá? E tem funções enzimáticas, elas aceleram ou diminuem reações energéticas do nosso corpo, tá? Ou elas aceleram ou elas diminuem a nossa perda energética, tá bom? Por último, mas não menos importante, estão aí os ácidos nucleicos. O que significa isso, professora? São a nossa informação genética, é o nosso DNA, tá bom? É aquela estrutura em que dá toda a nossa informação. Por que a gente tem os olhos claros? Por que a gente tem o cabelo preto? Por que a gente tem o cabelo loiro? Por que o meu cabelo é cacheado? Todas essas informações genéticas estão dentro do meu ácido nucleico, do meu DNA, tá bom? Por que o nome é ácido nucleico? Ele é considerado ácido porque ele tem um caráter ácido e ele é chamado de nucleico porque ele está no núcleo da minha célula. Então, o nucleico, ele está dentro da minha célula, lá no núcleo dela. Então, ele é ácido nucleico. São responsáveis pelo controle de todas as funções da minha célula e, como eu falei para vocês, guardam a nossa informação genética. É de onde são transmitidas as nossas hereditariedades, ou seja, nossas informações que os nossos filhos, nossos netos, bisnetos terão mais lá para frente. Tá bom? Então, na aula de hoje a gente aprendeu sobre os compostos orgânicos. Não deixe de assistir a aula de compostos inorgânicos, ok?